Bom, pessoal, vamos então agora aprender como é que faz para criar uma configuração de numeração automática para esse texto aqui, né? Certo. Bom, agora já é hora de eu falar dessa outra ferramenta aqui, tá? É importante falar antes de prosseguir. Turma, essa ferramenta aqui, ó, ela tem a seguinte função. Ela vai mostrar no seu documento aqui onde são feitas alterações no Word que normalmente não aparecem na hora da impressão. Por exemplo, aqui, quando eu quero escrever, por exemplo, eu tenho minha palavra capítulo aqui, né? Vamos supor que eu queira escrever teste nesse ponto aqui da folha, aqui embaixo. O mais comum seria fazer isso aqui, ó. Já que mais acontece, né? A pessoa aperta Enter algumas vezes, né? Coloque teste. Legal, eu criei um espaçamento aqui, né? Quando eu imprimir essa folha aqui, é, a pessoa não vai saber como foi que eu fiz isso. Entende que assim, né? Eu posso movimentar o meu texto aqui dentro do documento através de alguns recursos. Por exemplo, aqui eu tenho essa ferramenta de parágrafo aqui, né? Que eu consigo modificar ele aqui para a direita e para a esquerda. E tem uma outra ferramenta aqui também, ó, que é de margem, que eu posso modificar assim, aqui as coisas para tanto para na vertical. Aqui é o movimento na horizontal e aqui na vertical, né? Então, beleza, eu poderia trazer essa palavra aqui para baixo também com outros recursos, né? Só que assim, né? Ela vai dar aqui embaixo, mas a pessoa com o documento impresso na mão não vai saber qual foi o processo que eu fiz. Mas vamos supor que você pegue um documento para editar, um documento que outra pessoa já fez, e tenha que ajustar alguns itens de formatação do documento dele, né? Normalmente é um problema, porque você não vê o que a pessoa fez. O que ela criou, inseriu de elementos aqui que não são visíveis assim na forma padrão do Word. Para tornar esses elementos visíveis para você, é que existe essa ferramenta aqui, tá? Ó. Por exemplo, aqui, ó, cada caractere aqui, caractere não, cada item de formatação aqui, com movimento texto para um lado para o outro, ele tem um símbolo. Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês sabem. Vou remover isso aqui, né? Vou remover o meu teste aqui também, né? Vou remover esse espaço aqui também, tá? Apertei Enter uma vez. Vou colocar aqui no meu texto de teste aqui, ó. Beleza, né? Bom, repara que assim, pessoal, um texto aqui, ó, ele é composto por parágrafos. O que é um parágrafo, na verdade? Eu estou escrevendo aqui, né? Vamos por assim numa redação, né? Que você tem a introdução, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, e lá no final, lá depois tem a sua conclusão, né? Certo? Um parágrafo aqui é quando você vem tratando de um assunto. Repara que ele terminou a primeira oração dele, ele terminou a primeira frase aqui, ele indicou uma outra na mesma linha, né? Beleza. Encerrou esse primeiro assunto aqui, ó, ele pula para um próximo, tá? Então aqui você tem um parágrafo aqui, ó, e aqui você tem um outro, tá? Isso aqui é simbolizado de que forma? Ele é simbolizado através desse caractere aqui, né? O que tem que tomar cuidado, pessoal, é que é o seguinte, é que você tem parágrafos, tá? E você pode ter também uma quebra de texto aqui, ó, no mesmo parágrafo. Como que é feito isso? Se você, por exemplo, aqui, ó, bom, eu cheguei aqui, por exemplo, aqui em argumento aqui, ó. Vamos supor que eu seguro o Shift, a tecla Shift aqui, ó. Deixa eu colocar meu teclado virtual aqui, ó. Vou fazer a combinação de duas teclas. Vou segurar a Shift aqui, tá? E sem soltar ela, eu vou pressionar a tecla Enter. Então assim, ó. Aqui, ó, depois do argumento aqui, ó, eu segurei o Shift aqui, né? E apertei Enter. Eu preciso mudar essa formatação aqui, porque através dessa aqui a gente não vai conseguir perceber a diferença. Vou alinhar à esquerda, ó. Ó, repara, o que esse Shift Enter aí, no caso, ele fez, né? Deixa eu apagar, ó. Ele criou aqui, ó, uma quebra de texto. Repara o seguinte, ó. O parágrafo, ele ainda continua sendo o mesmo. Ele só criou uma pequena quebra aqui para outra linha, né? Vou ativar aqui os marcas não imprimíveis. Então, o que eu faço? Ó, o Enter aqui, ó, ele simbolizou dessa forma. Quando eu seguro o Shift e aperto Enter para ele criar aquela quebra, ele simboliza aqui, ó, com esse outro ícone aqui, esse outro símbolo. Para deixar mais claro ainda essa questão aí de parágrafo, né? Eu costumo lembrar o seguinte. Deixa eu deixar aqui um pouquinho maior, né? Eu vou desfazer essa alteração, né? Vou remover essa quebra. Vou remover aqui, ó.
essa opção para a gente não observar mais essas marcas, é só vocês lembrarem o seguinte, né? Que eu costumo dizer que o parágrafo lá, né? Ele equivale lá quando você começa a escrever no ensino fundamental, que a professora cata o seu dedinho e fala assim, ó, antes de escrever, você coloca o seu dedinho aqui, ó, dois dedinhos aqui no começo na margem do caderno, e aí você coloca o pontinho aqui e você começa a escrever. Ó, a característica de um parágrafo seria mais ou menos essa também, ó, porque na formatação de texto você tem que aplicar um espaçamento, né? Selecionei meu texto aqui, ó, vou puxar minha régua, parte de cima dela, né? Um pouquinho para a direita, deixar 1 centímetro aqui, ó. Esse espaço aqui seria aqueles dois dedinhos que você coloca na folha lá, né? Lembrando o seguinte, pessoal, essa ferramenta, essa parte de cima da régua aqui, ó, você tem isso aqui, ó, deixa eu selecionar meu texto. Você tem isso aqui que ele move só o início de parágrafo. E você tem isso aqui, ó, que move o texto inteiro, tá? Vou voltar aqui para o que estava, né? Junto da margem. Então, assim, se eu quiser alterar só esse parágrafo aqui, né? Só deixar selecionado esse parágrafo aqui, ó. Ele troca lá o início do parágrafo, beleza? Se eu quiser trazer ele inteiro para cá, ó, viu? É bem simplesinho de usar isso, pessoal. Toma cuidado só para não exagerar nos cliques aqui, não remover o controle aqui, tá? Tudo bem? Beleza, tá? Então, pessoal, assim, quando você faz isso aqui, ó, aquele Shift Enter aqui, ó, para dar aquela quebra, repara que quando altera o início de parágrafo, ele dá um. Ó, ele vai passar para outra linha. Não sei se vocês conseguiram perceber, pessoal, mas ficou claro, ficou assim mais ou menos identificado aqui, ó, que tem que haver uma quebra ali depois de argumento, ó. Depois do argumento, ele sabe que ele tem que dar uma quebra para baixo. E ele entende que tem que ser nesse mesmo parágrafo. Então, assim, pessoal, são coisas diferentes, tá? Eu falo isso, eu tô explicando isso por quê, né? Porque às vezes você vê um espaçamento aqui de uma linha para outra e imagina que seja isso aqui, quando na verdade pode ser isso. Você não, só olhando assim o documento, você não tem como identificar se o cara apertou Shift Enter ou se ele apertou Enter. Ó, qual que eu estou apertando? Então isso aqui é uma forma de você observar. Ó, em alguns momentos eu apertei Shift Enter e outros aqui, ó, só o Enter normal. O Enter ele cria um novo parágrafo, beleza? Deixa eu desfazer essas alterações aqui. Tá certo, ó. Então, beleza. Pessoal, é assim, todo capítulo ele inicia em uma nova página, tá? Mas isso aqui eu vou manter na mesma para ficar visível, tudo bem? O que é uma coisa que eu preciso fazer para criar aqui um texto aqui de numeração automática? Bom, primeira das coisas, pessoal, tenta observar aqui, ó, ver se realmente aqui, ao final da palavra capítulo, você tem aqui um encerramento de parágrafo, tá? Se a pessoa realmente apertou Enter. Porque se tiver dessa forma aqui, ó, o que acontece? A formatação de título aqui, ó, ela acaba passando pro texto. Aí não adianta você selecionar aqui e querer mudar, porque não vai dar certo, tá? Então, obrigatoriamente aqui, ó, ele tem que ter essa formatação aqui, tá? Ele tem que ter esse encerramento aqui de parágrafo. Por isso que eu fiz essa pausa aqui para ensinar a utilizar essa ferramenta, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Selecionar isso aqui, ó, a palavra capítulo. Pessoal, isso aqui é a maneira mais fácil, tá? Mas tem outras formas de você fazer também. Vou clicar aqui, ó, nessa opção aqui, de lista numerada, né? Por quê? Porque a gente vai criar aqui uma lista de vários níveis, né? Então vou clicar aqui, ó. Pessoal, eu vou selecionar essa aqui, tá? Ó. Porque vou mostrar a numeração automática e eu quero também que ele crie aqui, ó, subtópicos dessa forma aqui, tudo bem? Então, está selecionado lá. Vim aqui, ó. Beleza, ele já criou ali, ó, o primeiro. Repara, ó, ali embaixo, ali, ó, como eu já tinha formatado ele, ó, repara que ele já aplicou no segundo ali também, né? Já colocou ali capítulo 1, capítulo 2. Certo. Se eu tivesse aqui o capítulo 3, ó. Capítulo, né? Apertei Enter e aqui, ó, vou colocar meu texto aleatório de novo. Tá, ele tá aqui sem a formatação, né? Verifico ali, ó. Beleza, ele tá
Ele tem uma linha, um parágrafo próprio para ele. Ele não vai aplicar formatação para o texto de baixo. O que eu vou fazer, ó? Vou selecionar a palavra capítulo, beleza? Vou pegar ali o pincel de formatação e vou aplicar aqui, ó, no próximo capítulo. Reparou? Ó, já ficou ali 3, já ficou com 3 ali, ó. O legal disso aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, um outro capítulo aqui nesse meio, tá? Apertei o Enter aqui, ó. Coloquei um outro capítulo. Beleza, ó. Peguei a formatação aqui, né? Selecionei o item, pincel de formatação. Apliquei aqui. Ó, repararam que, ó, ele trocou. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Ó, ali era o 3. Aí quando eu criei o 3 ali, ó, ele já mudou ali pro 4. Viu, pessoal? Então, assim, a utilidade dessa ferramenta é essa. É ele se preocupar com essa automação. Isso não ficar para você. Você não ficar com essa carga, tá? Uma coisa super interessante também, pessoal. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, tá? Para o pessoal que for acessar do celular e tudo mais. E eu vou continuar aqui no próximo vídeo falando sobre subtópicos, beleza? Então, vamos lá.